Oficiais da OTAN descrevem o que está acontecendo na Ucrânia agora como loucura. Não porque é imprudente, mas porque é revolucionário. Através de florestas e terras agrícolas no leste da Ucrânia, uma rede de microfones baratos e celulares está silenciosamente reescrevendo as regras da guerra. Não lança mísseis, não interfere em sinais, apenas escuta. Isso é o bastante para aterrorizar os operadores de drones russos e surpreender os generais da OTAN. O novo sistema da Ucrânia não apenas ouve o inimigo, mas também o caça. Conheça a história por trás disso. Começa no lugar mais improvável. Uma empresa de inteligência artificial que costumava clonar vozes de celebridades para blockbusters de Hollywood. O que eles construíram a seguir é agora a arma mais subestimada no campo de batalha moderno. Vamos detalhar isso. Respeecher, fundada como uma startup de síntese de voz, passou anos aperfeiçoando algoritmos de aprendizado de máquina que poderiam analisar e recriar padrões de fala humana. A tecnologia deles era avançada o suficiente para clonar vozes dos personagens de Star Wars e criar performances digitais convincentes para grandes filmes. Porém, com a invasão russa em 2022, os fundadores da empresa, liderados pelo Chief Technology Officer, Dmytro Bielevtsov, tiveram que decidir como contribuiriam para a defesa da Ucrânia. A transição do entretenimento para a defesa não foi imediata. Clonagem de voz e detecção de mísseis podem parecer distintos, mas compartilham uma base crucial em comum. Ambos exigem processamento avançado de sinal de áudio e reconhecimento de padrões via aprendizado de máquina. Os mesmos algoritmos capazes de distinguir diferentes vozes humanas poderiam ser treinados para identificar as assinaturas acústicas únicas de ameaças iminentes. Trabalhando com Pavlo Tsiupka, da I3 Engineering, e Marian Solim, da 125ª Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia, a equipe da Respeecher começou a desenvolver o que se tornará conhecido como Zvuk, a palavra ucraniana para som. O desafio era criar um sistema capaz de detectar e identificar com confiança mísseis e drones russos em meio ao barulho de fundo avassalador do cotidiano. Os modelos de aprendizado de máquina precisavam distinguir motores de mísseis em uma paisagem sonora que incluía vento, ruído de estrada, insetos, vozes de engenheiros, vacas, motosserras cortando madeira e outros sons do campo ucraniano. As assinaturas reais de equipamentos militares usadas para treinar o sistema representavam apenas 1% dos dados de origem. No início, o sistema tinha uma precisão de cerca de 50%, basicamente um cara ou coroa. Contudo, com treinamento iterativo e acúmulo gradual de dados de áudio de campo de batalha reais, coletados com a ajuda de unidades militares sob ataque, a equipe começou a aprimorar a capacidade do algoritmo de distinguir ameaças do ruído de fundo. O componente de hardware do Zvuk era enganosamente simples, mas incrivelmente eficaz. Cada estação tinha espelhos acústicos curvos de meio metro de diâmetro, feitos para concentrar ondas sonoras em microfones supersensíveis. Isso funciona de maneira semelhante a como as antenas parabólicas focam os sinais de rádio. O coletor acústico era suportado por um computador do tamanho de uma caixa de sapatos, que executava os algoritmos de inteligência artificial para processar o áudio em tempo real. Mas o verdadeiro avanço ocorreu quando a equipe resolveu o problema de mudança de domínio. Os sons gravados a partir da internet ou a distâncias seguras eram inadequados para o treinamento. Um míssil voando a alta altitude tem uma assinatura acústica totalmente diferente de um que passa próximo. Isso exigia que os desenvolvedores trabalhassem dentro do exército ucraniano e em ambientes reais. Unidades em zonas de combate registrariam dados de passagens próximas que permitiam à inteligência artificial aprender os sons reais de ameaças iminentes. Isso permitiu que o Zvuk alcançasse, segundo seus criadores, 0 falsos negativos até 2022. O sistema nunca errava ao determinar que um som era realmente criado por equipamento militar, embora ocasionalmente gerasse falsos alarmes. A eficácia do sistema foi comprovada horas após a implantação. Detectou um míssil de cruzeiro, apenas 4 horas após a instalação de sua primeira estação operacional, provando que seu conceito de detecção acústica funcionava em combate real. Contudo, a implantação inicial de Zvuk foi restrita em escopo, com uma rede de cerca de 40 estações pela Ucrânia. Isso bastou para provar o conceito,
mas ainda não oferece uma cobertura completa. Ademais, os alcances de detecção eram modestos: 3 milhas para drones e artilharia e 5 milhas para mísseis. O sistema necessitava de mais desenvolvimento para atingir o impacto estratégico que a Ucrânia requeria. Assim, Zvuk estabeleceu uma tecnologia fundamental que possibilitou tudo o que veio depois. Isso comprovou que a detecção acústica com inteligência artificial poderia operar confiavelmente em combate. Hardware miniaturizado poderia processar assinaturas de áudio complexas em tempo real, e empresas de tecnologia civis poderiam adaptar rapidamente sua expertise para aplicações críticas de defesa. Mas o mais importante, Zvuk demonstrou o princípio central que impulsionaria as próximas 2 etapas evolutivas. A detecção acústica poderia alertar precocemente sobre ameaças de baixa altitude difíceis de rastrear por radar, a uma fração do custo dos sistemas de defesa aérea convencionais. Isso resultou no desafio de como escalar a detecção acústica eficaz de dezenas de estações para cobertura em todo o país. A solução veio de uma fonte inesperada: 2 engenheiros ucranianos trabalhando em uma garagem. Contrariamente à sofisticada startup de inteligência artificial por trás do Zvuk, essa abordagem priorizou simplicidade, custo-benefício e rápida implantação em vez de sofisticação técnica. Segundo o general James Hacker, comandante das Forças Aéreas dos Estados Unidos da América, na Europa e África, esses engenheiros instalaram um microfone e um celular em um poste de 6 pés para detectar UAVs unidirecionais. Isso mudou o paradigma do design, provando que a detecção acústica eficaz não exige hardware de ponta, se a rede fosse grande o suficiente e o processamento de sinal eficiente o bastante. O projeto Fortaleza do Céu representou uma mudança fundamental na abordagem da Zvuk de um modelo de estação de alta tecnologia para uma rede de sensores distribuídos. A Fortaleza do Céu utilizava hardware simples e de rápida fabricação, em vez de espelhos acústicos sofisticados e unidades de processamento dedicadas, permitindo uma implantação ampla. O que a Fortaleza do Céu precisava fazer era coordenar milhares de sensores mais simples em uma rede de detecção coerente e fez. O princípio matemático por trás dessa técnica é a triangulação acústica, em que 3 ou mais sensores acústicos detectam o mesmo som. As diferenças no tempo de chegada em cada ponto permitem triangular a localização exata da fonte. Este princípio, usado no sistema de posicionamento global, é aplicado a ondas sonoras em vez de sinais de rádio. Segundo oficiais militares, a Fortaleza Celeste implantou de 8.000 a 10.000 sensores acústicos na Ucrânia. Segundo o general Hacker, informações precisas são sintetizadas em um computador central e enviadas para equipes móveis de combate. Esta enorme rede de sensores proporcionou várias vantagens cruciais sobre a implantação mais limitada do ZVUC. O alto número de sensores gerou redundância, aumentando a confiabilidade geral do sistema. Se alguns sensores fossem danificados ou apresentassem mau funcionamento, a rede ainda operaria efetivamente. Em segundo lugar, a maior cobertura permitia detectar e rastrear constantemente as ameaças iminentes conforme elas atravessavam múltiplas zonas de sensores. Mas o mais importante, essa abordagem possibilitou uma precisão que os sensores individuais não alcançavam. Um sensor acústico fornece informações direcionais aproximadas, mas vários sensores interligados podem gerar coordenadas precisas, trajetórias de voo e estimativas de velocidade para os alvos detectados. A relação custo-benefício dessa abordagem foi revolucionária. Segundo estimativas da OTAN, a rede Skyfortress custou cerca de 54 milhões de dólares para ser implantada e mantida. Isso é menos do que o preço de 2 mísseis Patriot, que são praticamente descartáveis. Cada sensor custa de 400 a 500 dólares, permitindo escalar o sistema nacionalmente. A eficácia operacional também impressionou. Segundo Hacker, em um confronto em 2024, a Ucrânia interceptou com sucesso 80 de 84 drones russos que se aproximavam. Isso representa uma taxa de precisão de 95%, alcançada através da combinação de detecção acústica e equipes móveis de fogo rapidamente implantadas com armas antiaéreas convencionais. Porém, a Skyfortress também expôs as restrições da detecção acústica terrestre. A rede se destacou na detecção de ameaças de baixa altitude, como drones e mísseis de cruzeiro.
mas não conseguiu igualar o alcance e a cobertura de altitude dos sistemas de radar tradicionais. Os alcances de detecção permaneceram em milhas de um único dígito, fornecendo um tempo de aviso prévio valioso, mas limitado. O caráter fixo dos sensores limitava a cobertura da rede apenas às áreas onde as estações foram implantadas. Se a Ucrânia tivesse que mudar a localização da frente, precisaria estabelecer mais estações operacionais, seja recuando ou avançando. Essas limitações impulsionariam o terceiro estágio evolutivo de detecção acústica móvel, capaz de operar onde o reconhecimento fosse necessário. E é aqui que entra o fabricante alemão Quantum Systems, aprimorando seus drones Vector. Diferente dos sensores terrestres de sistemas anteriores, drones criam plataformas móveis de detecção acústica que fornecem cobertura onde quer que possam voar. Os sensores acústicos responsáveis por isso são criados pela Velas Acoustics, atualmente uma subsidiária da Quantum Systems. Os drones serão equipados com eles nos próximos meses. Com aproximadamente o tamanho de um dedo indicador e pesando apenas alguns gramas, eles ainda podem identificar artilharia e morteiros a distâncias de até 10 milhas. Este avanço é outro salto em como a detecção acústica se integra às operações militares, onde Zvuk e Skyfortress eram principalmente sistemas defensivos para proteger a Ucrânia de ataques. Esses drones de reconhecimento são plataformas ativas de coleta de inteligência que podem localizar posições de artilharia inimiga. Em vez de esperar que aeronaves inimigas se aproximem do espaço aéreo ucraniano, onde sensores terrestres poderiam detectá-las, o exército pode usá-las para missões de busca e destruição, que não dependem de contato visual direto para o alvo inicial. Essa capacidade aborda um dos desafios mais persistentes na guerra moderna: a detecção rápida e as regras de primeiro engajamento. Os métodos tradicionais de localização de armas inimigas dependem principalmente de radares que rastreiam projéteis até sua origem, ou de reconhecimento visual que requer observação direta das posições de artilharia. A detecção acústica possui vantagens sobre as abordagens convencionais. Diferentemente dos radares, que emitem sinais detectáveis e direcionáveis pelos inimigos, os sensores acústicos são totalmente passivos. Eles apenas escutam, nunca transmitem, dificultando a localização e derrota pelas forças inimigas através de guerra eletrônica ou ataque direto. Além disso, o som é desviado contra as superfícies, não dependendo de detecção visual direta. Ele pode captar sinais de movimentos e implantações inimigas sem comprometer os drones que carregam o hardware. As melhorias de inteligência artificial do sistema de vetor permitirão distinguir diferentes tipos de artilharia e morteiros com base em suas assinaturas acústicas. Essa habilidade poderia gerar um valor de inteligência muito superior à mera detecção de posição. Identificar os tipos de armas em uso poderia fornecer aos planejadores militares insights sobre as unidades inimigas, suas capacidades logísticas e intenções operacionais. Um drone capaz de diferenciar artilharia padrão de sistemas avançados de foguetes fornece inteligência muito mais acionável do que um que apenas detecta tiros. Além disso, o sistema orienta automaticamente os sensores ópticos do drone em direção ao tiroteio detectado, permitindo a confirmação visual imediata e o reconhecimento detalhado dos alvos. Essa capacidade de resposta autônoma resolve outro problema prático que limitava os sistemas anteriores de detecção acústica: o atraso entre a detecção e a resposta. Com Zvuk e Skyfortress, a detecção acústica alertava sobre ameaças iminentes. Mas os operadores precisavam direcionar manualmente as respostas defensivas. O sistema Vector visa eliminar grande parte desse atraso, guiando automaticamente o drone para estabelecer um link visual em tempo real. Uma das principais formas da Ucrânia aproveitar isso é se tornando mais eficaz contra a artilharia russa. Essa é a área onde a Rússia teve vantagem numérica significativa desde o início. Operações contra a bateria tradicionais demandam uma coordenação complexa entre radares, comunicações e artilharia para detectar o fogo inimigo e responder a tempo de engajar alvos móveis antes que se realoquem. Os novos drones Vector podem potencialmente encurtar todo esse ciclo. Um drone poderia detectar a artilharia inimiga por sensores acústicos, confirmar o alvo visualmente por sistemas ópticos e transmitir as coordenadas para a artilharia amiga ou ativos aéreos para engajamento rápido.
E há ainda outro aspecto do uso de drones que supera o que a Fortaleza Celeste poderia esperar alcançar. Drones com vetor de mobilidade permitem detecção acústica em qualquer local que possam voar, incluindo missões de reconhecimento em território inimigo. Por outro lado, os sistemas de estação baseados em terra estão praticamente limitados à defesa. Isso pode transformar a detecção acústica de uma tecnologia principalmente defensiva em uma ferramenta ativa de coleta de inteligência que apoia operações ofensivas. Os drones têm limitações, como alcances de detecção restritos quando comparados aos sistemas de radar. Além disso, o drone é apenas de reconhecimento, sem armamentos ofensivos. Sempre trabalhar em condições climáticas hostis com muito ruído de fundo. Além disso, como o drone depende de conexão de rede, as táticas anti-drone russas podem evoluir a ponto de ameaçá-los. A Quantum Systems planeja aprimorar os drones e lançá-los no verão de 2025. Isso é apenas 3 anos após o início dos experimentos iniciais do ZVUC. É um ciclo de desenvolvimento excepcionalmente curto, quase impossível nos processos de aquisição militar em tempo de paz. No entanto, o sistema vetorial também revela as limitações contínuas que restringem a tecnologia de detecção acústica. O alcance de detecção de 15 km do hardware miniaturizado, embora impressionante, ainda é uma fração da cobertura dos radares modernos. Os sensores acústicos permanecem vulneráveis aos mesmos fatores ambientais, condições climáticas, ruído de fundo e contramedidas que afetaram gerações anteriores. Embora os drones sejam apenas protótipos com resultados limitados em testes de campo de batalha, o que importa é a resposta entusiasmada da OTAN. Os planejadores da OTAN estão estudando não apenas o que a Ucrânia realizou, mas como conseguiram isso de forma rápida e econômica. Os comentários do General Hacker sobre estar muito impressionado e do secretário-geral assistente da OTAN, Tom Goffus, chamando o desenvolvimento de louco, vão além da admiração pela engenhosidade ucraniana. Isso mostra que os Estados Unidos da América e a Europa, com recursos muito maiores que a Ucrânia em guerra, falharam em certa medida em adaptar seus sistemas militares para acompanhar os rápidos avanços tecnológicos do século XXI. O custo por si só muda significativamente como a OTAN pode planejar seus sistemas defensivos e militares nacionais. Os tradicionais sistemas de defesa aérea exigem enormes investimentos em radares sofisticados, mísseis e infraestrutura de comando. A detecção acústica da Ucrânia usa tecnologias de baixo custo que ainda fornecem resultados suficientemente bom para frustrar uma das maiores e mais avançadas forças militares não pertencentes à OTAN. Contudo, o valor estratégico ultrapassa as questões de custo. A progressão de ZVUC por meio da integração de vetores mostra como as tecnologias podem avançar rapidamente quando motivadas por demandas urgentes em vez de aquisições prolongadas. Os prazos de aquisição da OTAN variam de 5 a 10 anos para muitos sistemas críticos. A guerra na Ucrânia já dura mais de 3 anos e 4 meses, e o sistema acústico está em sua terceira grande iteração. Quanto tempo teria levado para a OTAN desenvolver a mesma capacidade sem uma guerra acontecendo? E quanto isso custaria aos contribuintes de sua nação? Deixamos as respostas dessas perguntas para sua reflexão. As capacidades de rede e fusão de dados dos sistemas da Ucrânia sugerem como a OTAN poderia aprimorar seus próprios sistemas integrados de defesa aérea. Combinar detecção acústica com radar, inteligência óptica e de sinal pode melhorar a confiabilidade da detecção e reduzir a vulnerabilidade dos sistemas de sensores tradicionais à guerra eletrônica. Dado que a OTAN tem capacidades de detecção superiores à Ucrânia, isso pode resultar em um sistema defensivo mais robusto, fornecendo um dissuasor eficaz. A integração vetorial simboliza um novo modelo para plataformas de sensores multidomínio, potencialmente levando a OTAN a reformular sua abordagem de vigilância e reconhecimento. Montar diversos sensores em plataformas comuns, como ópticas, infravermelhas, acústicas e outras, poderia proporcionar uma consciência mais ampla do campo de batalha em comparação aos sistemas tradicionais de sensor único. Apesar de não afirmar quando adaptará a tecnologia ucraniana para uso próprio, a OTAN criou o Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação, Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação, na Polônia, operado em conjunto com a Ucrânia.
O envolvimento do Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação na pesquisa de detecção acústica sugere que a Ucrânia e a OTAN acreditam no potencial inexplorado deste sistema na guerra moderna. Porém, os sistemas ucranianos têm suas desvantagens. Fatores ambientais, limitações de alcance e vulnerabilidade a contramedidas podem fazer com que os sistemas acústicos fiquem em segundo plano em relação aos sistemas tradicionais de radar. O sistema pode atingir um limite operacional antes de se tornar viável na prática, principalmente se Rússia ou China desenvolverem contramedidas eficazes. O sistema possui redundância para superar algumas dessas barreiras. Apesar de os três sistemas fazerem parte de uma progressão linear de aumento de mobilidade e confiabilidade, cada um possui seus próprios casos de uso e vantagens operacionais. Os três sistemas podem ser combinados para uma cobertura mais abrangente. O avanço de sistemas de detecção centralizados para distribuídos e móveis só foi possível graças à combinação de diferentes conceitos e tecnologias emergentes, cada um com grandes implicações para o futuro da guerra em si. A Ucrânia desenvolveu esses sistemas através de pequenas equipes ou empresas privadas, não por meio de programas governamentais amplos. Isso sugere que pequenas equipes focadas podem, em certas circunstâncias, superar grandes programas de desenvolvimento tradicionais bem financiados. Isso pode suscitar questões sérias na OTAN sobre a adequação dos modelos tradicionais de aquisição de defesa frente ao ambiente de ameaças em rápida evolução. Ademais, o progresso da inteligência artificial é uma questão crucial para sistemas futuros, não só para detecção acústica. Drones com inteligência artificial têm aparecido frequentemente nas notícias, indicando que a inteligência artificial pode reduzir a necessidade de operadores humanos. Isso pode gerar mudanças amplas em como os militares do país estruturam seus treinamentos ou financiam certas unidades. Se a inteligência artificial liderar em reconhecimento e vigilância, isso reduzirá ainda mais a demanda por mão de obra em cada país. Dado que o Ocidente enfrenta dificuldades em atingir cotas de inscrição, a inteligência artificial poderia ajudar a preencher essa lacuna. Em terceiro, a miniaturização sugere que os sistemas continuarão diminuindo de tamanho, peso e consumo de energia. Isso possibilitaria a integração em plataformas de drones ainda menores ou a implantação de sensores acústicos em equipamentos individuais de soldados para consciência situacional. Isso não se restringe à detecção acústica. A Ucrânia já obteve resultados significativos com pequenos drones comerciais em missões ofensivas. Perder até mesmo um pouco de peso nesses sistemas leves pode levar a melhorias exponenciais nos tempos operacionais. Por outro lado, um pequeno drone com sistemas adicionais pode se tornar muito mais difícil de detectar ou contra-atacar por meios tradicionais, aumentando seu potencial em operações secretas. Contudo, a Ucrânia não é o único país que teve saltos extraordinários de desenvolvimento. Se a tecnologia se provar tão eficaz quanto os resultados atuais sugerem, outras nações provavelmente desenvolverão suas próprias capacidades de detecção acústica, potencialmente alterando o equilíbrio em vários conflitos regionais. O desenvolvimento de sistemas de detecção acústica da Rússia, que copiam designs ucranianos, sugere que Rússia e China estão apenas um pouco atrás. Assim, uma pequena descoberta exigiria que a Ucrânia criasse contrassistemas para tecnologias que mal dominou. Para a OTAN, o desafio será integrar as lições aprendidas com a detecção acústica ucraniana às capacidades de defesa e processos de aquisição existentes. A aliança deve capturar os benefícios da inovação nos ciclos de desenvolvimento acelerados da Ucrânia, mantendo os padrões de qualidade e interoperabilidade exigidos pelas diversas necessidades operacionais da aliança. Se gostou deste vídeo, veja nossa análise de como a Ucrânia se manteve à frente no jogo dos drones. Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal para receber notícias diárias de fontes confiáveis.